Você já se perguntou se o seu jejum está verdadeiramente aproximando você de Deus ou pior, se ele está afastando você? Hoje, quero compartilhar algo crucial. Existem dois erros fatais que podem estar minando completamente o seu jejum. Erros que não apenas anulam os benefícios espirituais, mas podem, de fato, criar uma barreira entre você e Deus. Ao longo deste vídeo, vamos explorar esses erros e entender como evitá-los para garantir que seu jejum se torne uma prática poderosa e transformadora em sua caminhada espiritual. Não se trata apenas de abster-se de alimentos. O jejum é muito mais profundo. Se feito corretamente, pode mudar sua vida. Mas, se feito de maneira errada, ele se torna um obstáculo. Fique comigo até o final, pois vou mostrar como evitar essas armadilhas e experimentar uma verdadeira renovação espiritual. O jejum tem sido uma prática espiritual fundamental em muitas tradições religiosas ao longo dos séculos. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de pessoas que jejuaram em momentos cruciais de suas vidas, buscando orientação divina, arrependimento ou força espiritual. Desde Moisés no Monte Sinai até Jesus no deserto, o jejum tem sido um meio poderoso de conexão com o divino. No entanto, como qualquer prática espiritual, o jejum pode ser mal compreendido ou praticado de maneira equivocada. É importante reconhecer que vivemos em uma era de distrações constantes e gratificação instantânea. Nesse contexto, o jejum se torna ainda mais desafiador, ao mesmo tempo, mais necessário. Ele nos oferece uma oportunidade única de desacelerar, refletir e reorientar nossas prioridades. Mas para que isso aconteça de maneira eficaz, precisamos estar cientes dos erros comuns que podem sabotar nossa prática. Vamos explorar esses erros e descobrir como transformar nosso jejum em uma experiência verdadeiramente enriquecedora. A Bíblia nos ensina que Deus olha para o coração e as intenções por trás de nossas ações. No caso do jejum, isso não poderia ser mais verdade. O primeiro erro fatal que muitos cometem é jejuar com motivações erradas, e isso pode arruinar totalmente os resultados espirituais que você espera. Quando falamos de motivações erradas, nos referimos a jejuar com o objetivo de ganhar algo material, impressionar os outros ou tentar manipular Deus para atender nossos desejos. É fácil cair na armadilha de tratar o jejum como uma moeda de troca, como se, ao abrir mão de alimentos, Deus fosse obrigado a nos abençoar em troca. No entanto, esse tipo de pensamento é contrário ao que a Bíblia nos ensina. É crucial entender que nossas motivações moldam não apenas nossas ações, mas também os resultados que obtemos. Quando jejuamos com motivações puras, abrimos nosso coração para uma transformação genuína. Isso cria um espaço sagrado onde podemos ouvir a voz de Deus mais claramente e alinhar nossa vontade com a dele. Por outro lado, motivações equivocadas podem nos levar a uma prática vazia, desprovida de significado espiritual real. Muitas vezes, nossas motivações são complexas e multifacetadas. Podemos começar um jejum com intenções mistas, parte desejo sincero de buscar a Deus, parte esperança de obter benefícios pessoais. O desafio está em reconhecer essas nuances em nossas motivações e trabalhar ativamente para purificá-las. Isso requer honestidade brutal consigo mesmo e uma disposição de submeter todos os aspectos de nossa vida à vontade de Deus. Jesus nos alertou sobre isso no Sermão da Montanha, onde ele diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os outros vejam que estão jejuando. Mateus 6,16. Ele estava nos mostrando que o jejum não é para ser usado como uma forma de ostentar espiritualidade ou ganhar o favor dos homens. O jejum, em sua essência, deve ser um ato de devoção a Deus, uma entrega sincera e humilde. Quando jejuamos pelas motivações erradas, corremos o risco de fazer do jejum uma prática vazia, sem valor espiritual. O foco se desvia de Deus e passa para o ego ou para resultados materiais. Isso pode levar à frustração, pois Deus não é manipulado por nossos atos externos. Ele deseja um coração contrito e sincero. Assim, o jejum se torna um meio de refinar nossa fé, e não uma barganha para obter favores divinos. É importante lembrar que Deus não é um autômato celestial que responde mecanicamente às nossas práticas religiosas. Ele é um Pai amoroso que deseja um relacionamento genuíno conosco. Quando abordamos o jejum como uma transação, eu jejuo, então Deus deve me dar o que quero. Perdemos a essência do que o jejum realmente significa.
Essa mentalidade transacional pode até mesmo nos afastar de Deus, criando ressentimento quando nossas expectativas não são atendidas. O verdadeiro poder do jejum reside em sua capacidade de nos ajudar a abandonar nossa autossuficiência e reconhecer nossa total dependência de Deus. É um ato de rendição, não de negociação. Quando jejuamos com essa compreensão, abrimos espaço para Deus trabalhar em nossas vidas de maneiras que talvez nem tenhamos imaginado, muitas vezes superando nossas expectativas iniciais. A verdadeira motivação para jejuar deve ser o desejo de aproximar-se mais de Deus, submeter-se à sua vontade e buscar intimidade com o Pai Celestial. É uma forma de dizer: Senhor, eu renuncio a tudo por Ti. Eu coloco minhas necessidades físicas abaixo da Tua vontade para minha vida. Esse é o tipo de jejum que traz poder espiritual, transformação e uma conexão mais profunda com Deus. Ao buscar a motivação correta, é importante entender que o jejum não deve ser usado como um atalho espiritual. Ele não substitui uma vida de devoção contínua a Deus ou a necessidade de uma caminhada fiel com Cristo. Jejuar sem uma vida de oração ativa, estudo da Bíblia e obediência diária transforma o ato em um ritual vazio. O jejum, quando motivado por um coração sincero, complementa e fortalece uma vida de fé genuína. Para cultivar motivações corretas, é útil começar cada período de jejum com um tempo de autorreflexão e oração. Pergunte a si mesmo: por que estou realmente fazendo isso? O que espero alcançar? Seja honesto em suas respostas e permita que o Espírito Santo revele quaisquer motivações impuras. À medida que você identifica motivações equivocadas, confesse-as a Deus e peça sua ajuda para realinhar seu coração com os propósitos divinos. Lembre-se também de que as motivações corretas não significam ausência de pedidos ou desejos pessoais. É natural e bíblico trazer nossas necessidades a Deus. A chave está em submeter esses desejos à vontade de Deus, reconhecendo que sua sabedoria e planos são superiores aos nossos. Quando jejuamos com essa atitude, estamos essencialmente dizendo: Deus, aqui estão meus pedidos, mas acima de tudo, quero conhecer-te mais e alinhar-me com tua vontade. Um grande exemplo de jejum com a motivação correta é o do profeta Daniel. Ele não jejuou para obter algo material, mas para buscar entendimento espiritual e orientação de Deus. Ele absteve-se de manjares durante 21 dias, Daniel 10, 2-3, e isso o levou a ter visões profundas e revelações divinas. A motivação de Daniel foi pura. Ele queria apenas entender a vontade de Deus e estar em sintonia com seu plano. Outro exemplo importante é o de Moisés, que jejuou por 40 dias no Monte Sinai, Êxodo 34, 28. Sua motivação era a busca pela presença de Deus e a revelação das leis divinas para o povo de Israel. Moisés não buscava ganhos pessoais, mas estava completamente rendido ao propósito de Deus. Ele subiu ao monte com o coração cheio de reverência, e Deus o honrou com a entrega das tábuas da lei. Esse tipo de motivação pura é o que precisamos cultivar em nossos jejuns. Esses exemplos bíblicos nos mostram que o jejum, quando praticado com motivações corretas, pode levar a experiências profundas e transformadoras com Deus. Daniel e Moisés não estavam buscando benefícios pessoais, mas um encontro genuíno com o divino. Seus jejuns eram expressões de humildade e desejo ardente de conhecer e seguir a vontade de Deus. Como resultado, ambos receberam revelações e instruções que não apenas impactaram suas vidas pessoais, mas tiveram repercussões significativas para todo o povo de Deus. É importante notar que tanto Daniel quanto Moisés já tinham uma relação próxima com Deus antes de seus períodos de jejum. Isso nos lembra que o jejum não é um substituto para uma vida de devoção diária, mas sim uma intensificação dessa devoção. Quando seguimos esses exemplos, nosso jejum se torna uma extensão natural de nosso desejo contínuo de buscar a Deus e sua vontade em nossas vidas. Avalie agora suas intenções. Reflita sobre seus jejuns anteriores. Você já cometeu o erro de jejuar por motivações erradas? Se sim, faça uma pausa e ajuste sua perspectiva para garantir que seu próximo jejum seja uma verdadeira oferta de humildade e devoção a Deus. Ao fazer essa avaliação honesta, você está dando um passo importante para transformar sua prática de jejum. Lembre-se, não se trata de perfeição, mas de progresso. Mesmo se você identificar motivações equivocadas em jejuns passados, veja isso como uma oportunidade de crescimento. Deus honra um coração disposto a aprender e mudar. Agora que exploramos o primeiro erro fatal, vamos nos aprofundar no segundo,
que é igualmente crucial para o sucesso de nosso jejum espiritual. O jejum não é apenas uma prática espiritual, mas também envolve a parte física e mental do ser humano. Muitas pessoas subestimam a necessidade de preparação adequada, e isso acaba se tornando o segundo erro fatal que destrói a eficácia do jejum. Jejuar sem uma preparação prévia pode não apenas enfraquecer o corpo, mas também a mente, desviando o foco da prática espiritual. A preparação para o jejum é como preparar o solo para o plantio. Um agricultor sábio não simplesmente joga as sementes em qualquer terreno. Ele primeiro prepara o solo, removendo pedras, arando a terra e garantindo que haja nutrientes adequados. Da mesma forma, quando nos preparamos adequadamente para o jejum, estamos criando condições ideais para que essa prática espiritual floresça em nossas vidas. Essa preparação abrange não apenas aspectos físicos, mas também mentais e emocionais. É um processo holístico que nos ajuda a entrar no período de jejum com clareza, foco e determinação. Quando negligenciamos essa preparação, corremos o risco de transformar o que deveria ser uma experiência espiritual profunda em uma luta física e mental que nos distrai do verdadeiro propósito do jejum. Imagine um atleta que, sem qualquer treinamento, decide correr uma maratona. O resultado: ele provavelmente se machucaria e não conseguiria completar a corrida. Da mesma forma, o jejum é uma prática que requer preparação física. Se você simplesmente para de comer de um dia para o outro, o corpo pode sofrer um choque, resultando em fraqueza extrema, tonturas e até complicações de saúde. Antes de iniciar um jejum, é fundamental preparar seu corpo para a abstinência de alimentos. Uma boa prática é diminuir gradualmente o consumo de comida nos dias anteriores ao jejum e manter-se bem hidratado. Quando o corpo entra no jejum de maneira gradual, ele reage melhor, e você consegue manter o foco no objetivo espiritual em vez de ser dominado pelo desconforto físico. A preparação física para o jejum não se limita apenas à redução gradual de alimentos. É importante também considerar o tipo de alimentos que você consome nos dias que antecedem o jejum. Optar por refeições leves, ricas em nutrientes e fáceis de digerir pode ajudar seu corpo a se adaptar mais facilmente à ausência de alimentos durante o período de jejum. Além disso, aumentar a ingestão de água nos dias anteriores ao jejum pode ajudar a prevenir a desidratação, um problema comum durante períodos de abstinência alimentar. Outro aspecto importante da preparação física é entender os sinais do seu corpo. Cada pessoa reage de maneira diferente ao jejum, e é crucial estar atento a como seu organismo responde. Se você tem condições médicas pré-existentes ou está tomando medicamentos, é essencial consultar um profissional de saúde antes de iniciar um jejum prolongado. Lembre-se, o objetivo do jejum é aproximar-se de Deus, não colocar sua saúde em risco. Outro ponto importante é escolher o tipo de jejum que se adequa melhor à sua condição física. Um jejum absoluto pode ser inadequado para quem tem problemas de saúde, enquanto um jejum parcial pode ser mais apropriado para iniciantes. É vital lembrar que Deus se importa com sua saúde, e Ele não espera que você coloque sua vida em risco. A preparação física é uma demonstração de sabedoria e respeito pelo tempo que é seu corpo. A preparação mental é igualmente importante. O jejum é uma batalha espiritual, e sem uma mente firme e focada, você pode ser facilmente distraído pelas tentações e pelo desconforto físico. O jejum envolve uma entrega espiritual, e o diabo muitas vezes tenta desviar sua atenção, fazendo com que você se concentre mais nas dificuldades do que na comunhão com Deus. Antes de começar o jejum, reserve tempo para orar e preparar sua mente para o que está por vir. Meditar nas Escrituras e estabelecer um propósito claro para o seu jejum são passos fundamentais. Ao preparar sua mente, você aumenta sua capacidade de resistir às distrações e de focar na oração e na busca de Deus. A preparação mental para o jejum também envolve o desenvolvimento de estratégias para lidar com os desafios que surgirão. Isso pode incluir a identificação de versículos bíblicos específicos que você pode recitar quando sentir fraqueza ou tentação. Pode ser útil também planejar atividades espirituais para ocupar o tempo que normalmente seria gasto com refeições. Isso pode incluir leitura da Bíblia, oração, adoração através de música ou reflexão silenciosa. Além disso, é importante preparar-se mentalmente para possíveis mudanças de humor ou irritabilidade que podem ocorrer durante o jejum. Reconhecer antecipadamente que esses sentimentos podem surgir ajuda a lidar com eles de maneira mais eficaz quando ocorrem. Lembre-se de que o jejum é um período de refinamento espiritual,
E esses desafios emocionais podem ser oportunidades para crescimento e maior dependência de Deus. Quando a mente não está preparada, é fácil que os pensamentos negativos e a dúvida tomem conta. O inimigo pode usar o desconforto físico para desanimar e enfraquecer sua fé. Uma mente preparada vai além do simples esforço físico, conectando-se profundamente ao propósito espiritual do jejum. Lembre-se de que o jejum também é um ato de purificação mental, onde você limpa sua mente de influências externas para se aproximar mais de Deus. A Bíblia nos dá exemplos claros de como a preparação é vital para o sucesso do jejum. Jesus, antes de começar seu ministério, jejuou por 40 dias no deserto. Mateus 4, 1-2. Embora ele fosse o Filho de Deus, ele preparou tanto seu corpo quanto sua mente para essa experiência de total abstinência, afastando-se de distrações e mantendo seu foco no propósito espiritual. Além disso, em Esdras 8, 21-23, o profeta Esdras proclamou um jejum para buscar proteção e direção de Deus. Eles prepararam seus corações e suas mentes, confessando seus pecados e humilhando-se diante de Deus antes de iniciar a jornada espiritual de jejum. Isso nos ensina a importância de reconhecer nossas limitações e dependência total de Deus antes de qualquer grande passo espiritual. Estes exemplos bíblicos nos mostram que a preparação para o jejum não é uma invenção moderna, mas uma prática enraizada na tradição espiritual. Jesus, em sua preparação para o jejum no deserto, nos dá um modelo de como devemos nos preparar espiritualmente. Ele se retirou para um lugar solitário, livre de distrações, demonstrando a importância de criar um ambiente propício para a comunhão com Deus durante o jejum. O exemplo de Esdras, por outro lado, nos mostra a importância da preparação comunitária para o jejum. Ele não apenas se preparou individualmente, mas liderou todo o povo em um tempo de confissão e humilhação coletiva. Isso nos lembra que o jejum, embora seja uma prática pessoal, pode ter um impacto poderoso quando praticado em comunidade. Considerar envolver outros crentes em seu jejum, seja para apoio mútuo ou para um propósito espiritual compartilhado, pode enriquecer significativamente sua experiência. Antes de iniciar seu próximo jejum, pergunte-se: estou realmente preparado para isso? Se a resposta for não, pare e planeje melhor sua abordagem. A preparação é o que transforma um jejum difícil em uma experiência espiritualmente enriquecedora. Tome um momento agora para avaliar sua prontidão para o jejum. Considere criar um plano de preparação que inclua aspectos físicos, mentais e espirituais. Isso pode envolver ajustar gradualmente sua dieta, estabelecer um horário para oração e meditação, e identificar possíveis obstáculos e estratégias para superá-los. Lembre-se, a preparação adequada não apenas facilita o processo de jejum, mas também amplifica seus benefícios espirituais. Agora que exploramos os dois erros fatais que podem comprometer nosso jejum, vamos ver como podemos aplicar esse conhecimento para transformar nossa prática de jejum em uma experiência verdadeiramente poderosa e transformadora. O primeiro passo para evitar esses erros é manter o coração e a mente alinhados com Deus. O jejum não é apenas sobre abster-se de alimentos. É um período de intimidade profunda com Deus. Quando você jejua, sua fome física deve lembrar você de sua necessidade espiritual por Deus. Isso cria uma dinâmica em que sua alma busca a Deus com mais intensidade. Se você sentir que suas intenções não estão corretas ou que sua mente está distraída, pare e reflita. O jejum, assim como a oração, é um espaço sagrado de encontro com Deus, e não deve ser tratado como um simples sacrifício físico. Envolva-se em meditação e oração constantes durante o jejum para garantir que suas intenções e pensamentos estejam alinhados com o coração de Deus. O alinhamento do coração e da mente com Deus é um processo contínuo, não um evento único. Durante o jejum, reserve momentos regulares para fazer um check-up espiritual. Pergunte a si mesmo: minhas motivações ainda estão puras? Estou realmente buscando a Deus ou me distraí com outras coisas? Essa autoavaliação honesta ajuda a manter o foco e a pureza de intenção ao longo do jejum. Além disso, considere manter um diário durante o jejum. Escrever seus pensamentos, orações e reflexões pode ser uma ferramenta poderosa para manter o alinhamento com Deus. Isso não apenas ajuda a processar suas experiências, mas também cria um registro valioso de sua jornada espiritual que você pode revisitar no futuro para encorajamento e reflexão. Antes de jejuar, ore pedindo que Deus revele as áreas em que você precisa de crescimento.
Confesse qualquer motivo egoísta que possa estar guiando sua decisão de jejuar. Ao fazer isso, você se coloca em uma posição de humildade e abertura para que Deus trabalhe em sua vida. Se você sente que está jejuando apenas para obter algo de Deus, pare e reflita. Peça a Ele que o ajude a desenvolver uma motivação genuína e sincera para aproximar-se dele. Jejuar por um desejo de comunhão com Deus é o que traz transformação. Cultivar uma motivação pura é um processo de refinamento contínuo. À medida que você avança em sua jornada de jejum, esteja aberto para que Deus revele e purifique suas motivações. Muitas vezes, começamos com intenções mistas, mas através da oração e da reflexão, Deus pode nos guiar a um lugar de motivação mais pura e centrada nele. Uma prática útil é meditar em passagens bíblicas que falam sobre as verdadeiras motivações para buscar a Deus. Versículos como Salmo 42, 1-2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, podem ajudar a reorientar nosso coração para uma busca genuína por Deus, em vez de apenas por seus benefícios. Estabeleça um plano claro para o jejum, definindo o tipo de jejum, sua duração e suas expectativas espirituais. Inclua horários específicos de oração e meditação nas Escrituras. Assim como um atleta se prepara para uma corrida, você também precisa se preparar para o jejum. Quanto mais preparado você estiver, mais profundo será o impacto espiritual. Um plano bem elaborado deve incluir não apenas aspectos espirituais, mas também práticos. Considere como você vai lidar com situações sociais que envolvem comida, como você vai ajustar sua rotina diária e que medidas você tomará para cuidar de sua saúde durante o jejum. Ter um plano claro ajuda a evitar situações que possam comprometer seu compromisso ou desviar seu foco do propósito espiritual do jejum. Além disso, considere incluir em seu plano momentos de quebra de jejum espiritual, períodos dedicados à reflexão profunda, estudo bíblico intensivo ou oração prolongada. Esses momentos podem servir como marcos ao longo de seu jejum, proporcionando renovação espiritual e mantendo você focado em seu propósito. O jejum é uma disciplina espiritual transformadora, mas pode ser destruída se nos deixar levar por dois erros fatais: jejuar com motivações erradas e não nos prepararmos adequadamente. Ao ajustar essas áreas, você abrirá a porta para uma experiência espiritual rica e significativa, capaz de transformar sua vida. Agora que você sabe como evitar esses erros, que tal começar seu próximo jejum com uma nova perspectiva? Deixe que Deus guie suas intenções e prepare-se adequadamente para viver a profundidade espiritual que Ele tem reservada para você. Lembre-se, o jejum não é um fim em si mesmo, mas um meio de aprofundar nosso relacionamento com Deus. Quando abordamos o jejum com motivações puras e preparação adequada, criamos um espaço em nossas vidas para Deus operar de maneiras poderosas e inesperadas. O jejum pode se tornar um catalisador para o crescimento espiritual, revelação divina e transformação pessoal. À medida que você se aventura nesta jornada de jejum, mantenha-se aberto ao que Deus quer fazer em sua vida. Esteja preparado para ser surpreendido, desafiado e transformado. O jejum, quando praticado corretamente, tem o poder de renovar não apenas nossa relação com Deus, mas também nossa perspectiva sobre a vida, nossos relacionamentos e nosso propósito no mundo. Coloque em prática o que aprendeu hoje. Se você já cometeu um desses erros, compartilhe sua experiência nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais ensinamentos que vão fortalecer sua caminhada espiritual. Sua jornada de jejum é única e pessoal. Não compare sua experiência com a de outros, mas busque a orientação de Deus para sua situação específica. Lembre-se de que o verdadeiro sucesso no jejum não é medido pela duração ou intensidade, mas pela sinceridade do coração e pela transformação que ocorre em sua vida. Que seu próximo jejum seja uma experiência profunda e transformadora, livre dos erros que podem miná-lo. Que você encontre em Deus não apenas respostas para suas orações, mas uma intimidade e uma compreensão mais profundas de seu amor e propósito para sua vida. Que este seja o início de uma nova fase em sua caminhada espiritual, marcada por uma conexão mais profunda com Deus e um impacto mais significativo no mundo ao seu redor. Se este conteúdo foi relevante para você, considere se inscrever no canal e curtir este vídeo para que ele atinja mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.